passemos então para a oitiva da representante da Transparência Eleitoral do Brasil, doutora Monique Franciele Assis dos Santos, que vem então contribuir com a nossa comissão nesta audiência pública. Então, passo a palavra para a doutora Monique. Bom dia, todos me escutam? Sim. Bom dia a todos e a todas. Vou iniciar com a minha autodescrição. Eu sou mulher negra, de pele clara, cabelos cacheados, na cor castanho escuro. Eu estou sentada, atrás de mim há uma estante preta com livros e eu estou usando uma blusa de cor verde água e mangas coloridas. Cumprimento a todos e todas as autoridades que compõem a mesa e demais palestrantes, além de quem está nos assistindo ao vivo. Vou iniciar minha fala falando sobre os direitos políticos como um todo. Esses direitos fazem parte do regime democrático e participar da organização da vontade estatal se materializa no direito de votar e ser votado. E constituem elementos essenciais da cidadania, compondo assim o rol dos direitos humanos. Essa cidadania que cada vez mais tem a ver com uma ideia de igualdade e equidade, numa relação complexa que tem conexão direta com a ideia da dignidade humana, vinculada a uma visão interseccional, tal como ensina Herrera Flores, que vincula os direitos humanos como resultados de lutas sociais e coletivas que tendem à construção de espaços sociais, econômicos, políticos e jurídicos que permitam o empoderamento de todos e todas para poder lutar de forma plural e diferenciada por uma vida digna de ser vivida. E esse contexto ganha relevo quando se trata da luta pela igualdade racial, pois ainda que num aspecto formal ela não seja negada, a materialização em termos de promoção de integração social, ela está longe de ser realidade. O professor Adilson Moreira aponta que em sociedades marcadas por diferenças entre grupos, as chances de acesso às condições mínimas de existência não são iguais e o conceito de cidadania racial ganha uma dimensão ainda maior nesses tipos de sociedades. O professor Florestan Fernandes, ao fazer um diagnóstico da vida do povo negro no Brasil, após a abolição oficial do regime escravocrata, fala que o povo negro fica deixado à própria sorte e tem de competir com imigrantes europeus e acabam perdendo seus postos de trabalho e funções. Isso, somando-se à política de eugenia da população, para a formação do cidadão brasileiro mais próximo daquele padrão dito europeu, restando-lhes somente a criminalização constante de seus corpos, uma herança escravista que é sentida até hoje, especificamente no encarceramento em massa e a consequente exclusão da vida social, a sua morte civil, nos dizeres de Angela Davis. Esse panorama também é verificável através do déficit de representação de pessoas racializadas em ambientes políticos, tema que sempre teve pouco espaço e debate ao longo da história brasileira, além de que são escassas as ações afirmativas visando reduzir essa subrepresentatividade em que pesa esforços de vários expoentes da sociedade, como Abdias Nascimento, como Lélia Gonzalez e tantos outros. Dados coletados no último pleito eleitoral visando demonstrar os resultados das eleições em 2020, diz que, dentre as pessoas eleitas para o exercício da vereança na última eleição, 44,29% eram homens brancos, seguidos de 32,94% de homens pardos, mulheres brancas em terceiro lugar com 9,47%, mulheres pardas 5,42%, e no final da estatística, homens pretos com 5,32% e mulheres pretas com 0,85%. Ou seja, quanto mais escura a cor da pele, menor a presença na política institucional. Um estudo sobre a subrepresentação nos diversos níveis da federação, com base nos dados das últimas eleições gerais e municipais, 2018 e 2020, retrata que a desigualdade é menor quando se trata da realidade municipal, mas ainda assim o racismo estrutural, tal como aponta os autores da análise dos dados, Wilker José de Souza, Adílio René, Almeida Miranda
e Nayane Ferreira Anchieta, o racismo estrutural ainda é uma das principais causas para a baixa participação de pessoas pardas e negras em cargos eletivos. E atenta a essa realidade, a transparência eleitoral tem como mote principal o fomento de valores democráticos e o bom desenvolvimento de práticas políticas e se dedica a consolidar projetos que tenham como finalidade o aperfeiçoamento de temas democráticos, não apenas no Brasil, mas na América Latina, focando também em pessoas negras e as demais ditas minorias. E o percentual de pessoas negras em espaço político se faz importante na medida em que seus interesses e direitos passam a fazer parte da realidade política social. Assim, a superação dessa desigualdade histórica é fundamental, daí a importância dessa audiência pública. Inicialmente, sugere-se o estabelecimento de cotas para candidaturas, uma proposta um tanto quanto audaciosa e que tem impacto direto sobre o processo eleitoral, onde há reserva de vagas para candidaturas de pessoas negras e pardas, em semelhança àquela proposta para candidaturas de gênero. Essa proposta encontra amparo no PL 4041 de 2020, que tramita na Câmara e prevê a reserva de vagas nas eleições para o Poder Legislativo, equivalente à proporção de pessoas declaradas pretas e pardas na população na unidade da federação, segundo o censo dados do IBGE. É necessário debater esse tema dentro da sociedade civil, com a participação de órgãos públicos, dentro da academia, e ampliar esse diálogo para que o projeto avance no Congresso Nacional, ainda que seja restrito ao Poder Legislativo, mas pode-se pensar no TSE como um ator importante na articulação desses diálogos. Como uma segunda sugestão, a transparência eleitoral tem a ideia sobre a estruturação e melhoria nos mecanismos de fiscalização e punição dos partidos que deixarem de aplicar determinações estabelecidas na resposta àquela consulta 600.306.47 de 2019 e na emenda constitucional número 111 de 2021, dando efetividade na contabilidade dos votos dados a candidaturas de pessoas negras, visando a distribuição em dobro dos recursos oriundos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha e alocação de tempo de propaganda eleitoral de propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV. E é essencial a atuação de fiscalização, seja do MP e os demais legitimados, para que esses dados sejam apresentados de forma apurada à Justiça Eleitoral e um acompanhamento do direcionamento desses recursos. Em terceiro lugar, a transparência eleitoral indica sobre ações de conscientização promovidas pela própria Justiça Eleitoral, algo que já vem realizado pelo TSE. Mas a abordagem da subrepresentatividade é algo fundamental, em especial quando expostos esses dados que todos nós aqui, não só eu quanto os demais palestrantes apresentaram aqui, e as consequências negativas dessa subrepresentação dentro do regime democrático. E é algo que deve ser promovido junto à sociedade civil, como que foi o que aconteceu, o sucesso que foi a campanha do jovem eleitor e o primeiro título de eleitor, que já foi praticado recentemente pelo TSE. Outra questão é sobre a autodeclaração, o documento de autodeclaração. Essa é uma temática bastante complexa e demanda um debate extenso. Por isso a proposta não é sobre conclusões, mas sobre reflexões para que o tema seja objeto de análise da promoção da igualdade racial. Nesse sentido, ao tratar a temática, o estudo que eu mencionei anteriormente, os autores ressaltam, esse estudo da FGV, ressaltam que esse documento em questão pode ser objeto de distorções como reflexo da cota eleitoral racial aplicada no pleito eleitoral de 2020. Em outras perspectivas, a nota técnica também cita, ao longo do estudo, que o tema não pode ser resumido em ações fraudulentas, à medida em que é comum que pessoas negras ou pardas se classifiquem, inclusive, como brancas, para evitar as dificuldades que o corpo negro enfrenta. Em razão disso, os autores destacam que as mudanças constatadas podem ter relação com o movimento de tomada de consciência racial também, que aconteceu recentemente e você pode perceber dentro da sociedade civil.
Referida divergência doutrinária demonstra a dificuldade do tema, mas referidas reflexões são fundamentais para a construção de uma estrutura regulatória que permita mudança na identificação, ressaltando sempre a possibilidade de sancionamento em caso de constatação de fraude. Indo um pouco além da baixa representatividade das pessoas racializadas, em especial das mulheres negras, é importante destacar aqui o quanto essas mulheres negras estão expostas a agressões, sejam agressões racistas, machistas, misóginas, transfóbicas. A violência política de gênero é ação ou omissão que cause dano ou sofrimento com base no fator gênero, com foco em prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo ou o exercício de direitos políticos da vítima. As mulheres negras, além de subrepresentadas politicamente, são os principais alvos das violências políticas de gênero, que incluem atos de violência política cada vez mais graves, como ameaças de morte a parlamentares e até mesmo sua concretização, como foi o caso da vereadora Marielle Franco. Não é à toa que no final de 2021 a ONU enviou uma carta ao governo brasileiro questionando as medidas a serem tomadas para a proteção de candidatas negras nas próximas eleições. Em nota conjunta com a Transparência Eleitoral e o Observatório de Violência Política contra a Mulher, ressaltou-se que o Instituto Marielle Franco divulgou recentemente dados preliminares da pesquisa a violência política contra mulheres negras e constatou que 98,5% das candidatas negras que responderam ao levantamento sofreram algum tipo de violência política. Ou seja, percebe-se dessas imbricações e intersecções das categorias raça e gênero para a estigmação de mulheres racializadas e da invisibilização das experiências dos processos de violência das mulheres não brancas. A violência política contra as mulheres negras é a expressão de uma colonialidade de gênero, na qual o patriarcado oprime e silencia os corpos femininos. Nesse sentido, para Maria Lugones, a modernidade e suas expressões de violência racializou o gênero, que em ambas as tecnologias de poder são materializações de uma estrutura de dominação patriarcalista. Desse modo, deixar que mulheres negras, mulheres trans, quilombolas e indígenas contribuam para tomadas de decisão é algo no mínimo razoável, para não dizer mais do que necessário. Dessa forma, a sugestão é fortalecer campanhas também que abordem esse tema, bem como capacitar parlamentares e membros das instituições públicas em educação antirracista, sejam em quaisquer esferas. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa do TSE, é uma iniciativa importante, é uma honra fazer parte dessa audiência, esse tema é tão caro à sociedade brasileira e coloco à disposição não só a mim, como a toda a Transparência Eleitoral para futuros esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, Monique, obrigado pelas contribuições. Estamos felizes com a participação da Transparência Eleitoral do Brasil. Muito obrigado.